interessa. 1 Timóteo, capítulo 2, nós temos estudado esta carta, a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Neste semestre, nós vamos fazer uma espécie de panorama nas cartas de Timóteo, tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Timóteo. E agora, convido você então a acompanhar a leitura na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Mais uma vez, Senhor, nós queremos clamar a Ti, e eu clamo para que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para a compreensão deste texto, e que possamos, cada um de nós aqui, sermos edificados por Ti, à medida em que nos submetemos à Tua palavra. E assim, mais uma vez, clamamos pelo Teu nome santo, Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui, ordem, decência e reverência. Ordem, decência e reverência. A igreja do Senhor Jesus, então, não é a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer, onde cada um dá um pitaco de acordo com os seus gostos pessoais. Então, como diz um ditado popular, a igreja não é a casa da mãe Joana, né? E eu espero que a tua casa também não, que a tua casa tenha ordem, decência e também reverência ali dentro do teu lar. Deus deseja que a igreja, ela seja um reflexo da sua santidade. Nós, cada um de nós, na nossa individualidade, Ele deseja isso. Que cada um de nós seja realmente um reflexo da sua santidade. E para tanto, Ele mesmo dá as orientações. Ele revela o caminho que nós devemos trilhar como igreja. Ou seja, a igreja, ela não é um clube que tem como objetivo o nosso entretenimento. Não é. Há propósitos estabelecidos pelo Senhor sobre o ser igreja e como que nós devemos nos organizar, como que nós devemos, em cada ajuntamento em que os crentes estiverem juntos, nos portarmos, nos comportarmos. Então, Paulo, conhecendo a realidade da igreja de Éfeso, ele inicia a carta, como nós vimos, fazendo um alerta ao jovem pastor Timóteo. E naquela altura, a previsão que o apóstolo Paulo havia feito
anteriormente e que consta lá no livro de Atos, aquela altura ali, a previsão de Paulo de que se levantariam entre eles homens falando coisas pervertidas, já estava em curso dentro daquela igreja. Homens falando coisas pervertidas, heresias, arrastando os discípulos atrás de si. Isso já era uma realidade ali naquela igreja que Timóteo foi incumbido de pastorear. Havia uma crise de liderança naquela igreja. E que crise era essa? Falsos mestres promovendo um falso ensino. E é muito provável também que algumas mulheres estavam de fato sendo enganadas e conduzidas por falsos ensinamentos, de uma maneira de destaque, inclusive, dentro daquela igreja. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 6, nós vamos ler ali que alguns se infiltravam nas casas, conseguindo cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejo, estando sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Você vai ver ali então um perfil de algumas mulheres que estavam contidas dentro daquela igreja. Em 2 Timóteo 3, versículo 6. Isso nos ajuda a entender as ênfases de Paulo nesta carta. Então, não é à toa que o capítulo 3, que daqui a pouquinho nós vamos chegar no capítulo 3, não é à toa que ali Paulo, ele vai alistar os critérios que devem guiar Timóteo na escolha de uma liderança qualificada. Porque a igreja sofria com homens hereges, desqualificados para o ministério, que estavam trazendo confusão para dentro da igreja, e inclusive influenciando não só mulheres, também tantos outros, mas provavelmente com destaque para algumas mulheres ali. Então Paulo escreve para orientar Timóteo sobre como colocar ordem na igreja, começando pelo culto público, começando pelos momentos de ajuntamento da igreja, juntando homens, mulheres, juntando todo mundo ali. Então Paulo está fazendo isso nas suas cartas para Timóteo, como nós já vimos nas pregações anteriores, dando então, e aí agora ele vai afunilar um pouquinho mais nas suas orientações sobre como que devemos nos comportar. Como que a igreja deve vivenciar este evangelho em comunidade. E aí então ele dá instruções acerca da adoração e acerca da organização da igreja. Então ordem, decência, reverência estão presentes no texto que nós acabamos de ver. Então o dever de Timóteo é garantir que a vida da igreja seja marcada pela oração, pela prece, pela paz e pela padronização, pela ordem. Eu escolhi seguir aqui a mesma divisão do professor Carlos Oswaldo em relação a esse texto. O dever de Timóteo, então, é garantir que a igreja seja marcada pela prece, pela paz e pela padronização. 3 P's aí para ajudar você a memorizar os pontos da nossa pregação. Então, o primeiro ponto, o dever de Timóteo é garantir que a vida da igreja seja marcada pela prece, pela oração. Versos 1 a 7. Para a gente resgatar a ideia do texto, talvez você tenha passado aí com vários pensamentos enquanto a gente estava lendo o texto, vamos ler novamente. Antes de tudo, verso 1. Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre de gentios na fé e na verdade. O culto a Deus, então, é uma prioridade na vida de um cristão.
O cristão, ele não pode achar que o culto é mais uma programação na sua agenda semanal, em que ele tem a opção de simplesmente ir ou não ir. É uma ordem do Senhor este congregar, embora o congregar seja muito mais do que simplesmente estar aqui num domingo à noite. É claro que toda a vida do cristão deve ser uma expressão viva de adoração, de louvor a Deus. É claro, amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, seja tu lá luz no mundo, sal na terra. Então, mas no que se refere a prioridades, a igreja, ela deve se reunir para cultuar a Deus. Nós não nos achegamos para assistir um culto. Não é só uma questão semântica aqui, mas se você tem essa ideia, ou se você já até falou isso, estou assistindo culto, e isso traz implicações. Você não vem aqui para assistir um culto, você vem aqui para cultuar o Deus vivo. Você não é alguém como quem vai num teatro, senta, analisa a peça, vê se gostou, se não gostou, se vai jogar tomate ou se vai pedir autógrafo no final. Você veio aqui e todo o ajuntamento solene é para adorar o único Deus Todo-Poderoso. E Paulo, nas suas instruções, ele está dizendo não só e reconhecendo a importância deste ajuntamento, mas também dizendo que não pode ser de qualquer jeito. Então aqui Paulo aponta para a prioridade e a amplitude, num primeiro momento, dentro desse nosso ajuntamento, sobre o alvo das orações da igreja local. Nosso minuto missionário, domingo após domingo, nós como igreja temos orado por missões. E temos clamado ao Senhor pelos missionários que nós apoiamos. Devemos realmente fazer isso. Hoje tivemos essa ênfase, orando pela nossa própria igreja, pela liderança espiritual da nossa igreja. Deus se agrada de que nós estejamos juntos, orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Então ele faz esta exortação inicial, apontando para a prioridade da oração nesse ajuntamento e a amplitude do alvo das orações. Não é só a respeito de nós mesmos que nós temos que orar. E aí então ele diz, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. A ideia então é que a igreja, quando reunida, ela deve fazer súplicas. Orar sim por questões específicas. Ela deve levantar orações. E aqui eu estou tentando já dar qual a diferença dessas expressões aqui? Embora a gente não tenha que se perder muito em diferenciar qual é a diferença de súplicas para orações, mas a gente pode sutilmente apontar para isso, talvez súplicas por questões mais específicas, este levantar orações geralmente reconhecendo o Deus grande, poderoso. Hoje nós cantamos isso aqui, como Ele está acima de tudo, de todos, geralmente orações voltadas a Deus. Intercessão tem a ver com a ideia de pedidos feitos, e aí então feitos a quem? A um superior. Então nós clamamos, nós intercedemos. Esse movimento então da igreja, meus irmãos, envolve o reconhecimento de quem Deus é. Quando oramos, estamos reconhecendo quem Deus é. Mas não só isso, a importância da oração aponta para quem Deus é, mas também aponta para quem nós somos. E qual é a nossa necessidade diante desse Deus Todo-Poderoso? Qual a nossa necessidade enquanto igreja? E ao mesmo tempo a última expressão aí, ações de graças. Isso também deve integrar a nossa devoção. Agradecer a Deus, louvá-lo por quem Ele é e por tudo o que Ele faz, de modo que a igreja agradeça pelas bênçãos recebidas. E nós temos muitas bênçãos para agradecer ao nosso Deus, por sua fidelidade e pelo seu cuidado. Paulo está deixando claro então, e aqui nós temos que trazer isso. Os nossos cultos precisam ser permeados de oração. Se a pregação é o ponto alto, vamos dizer assim, de um culto onde Deus fala por meio da sua palavra, a oração ela não fica atrás. O nosso ajuntamento deve pressupor isso. Então eu queria até encorajar você a chegar mais cedo, quem sabe, e já aqui, orando, clamando.
É o que nós temos feito, a equipe de louvor, todos aqueles que estão servindo aqui. Chegamos mais cedo para intercedermos pelo culto, para clamarmos pela vida dos irmãos, por cada um que se achegará aqui. Nós temos feito isso já há um tempo, antes dos nossos cultos. Mas você pode vir, inclusive usar a nossa sala de missões ali, preparada para você orar. Tem pedidos lá sobre os missionários, tem um mapa mundi gigantesco para você ir orando. Cada domingo você vai lá e ora por um dos países que estão ali. Nós queremos ser essa igreja que ora, porque aqui Deus está deixando claro que uma das prioridades de uma igreja deve ser a oração e não o entretenimento. Embora não esteja dizendo que as programações, que o ajuntamento, que a comidinha gostosa não sejam também importantes, mas no que se refere a prioridades, quanto temos orado e quanto temos engordado com os nossos banquetes. Talvez o Senhor nos convoque, esteja nos convocando, talvez não, certamente, para orarmos mais, jejuarmos mais, em favor do perdido, em favor desta igreja. Mas não é uma barganha com Deus, né? Então, para andarmos em intimidade com o nosso Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Quando oramos, isso fica claro. Nós não somos nada e Ele é o Todo-Poderoso. E que faz aquilo que lhe apraz e não nos deve satisfação. E aí cantamos hoje, mas de forma resoluta, submissa, mesmo às vezes contra a minha própria vontade, eu me dobro e oro. Mesmo não tendo vontade, então, eu e você devemos obedecer ao Senhor e orarmos, e intercedermos e clamarmos a Deus. A amplitude da intenção da nossa oração, no entanto, não deve se restringir à comunidade local. Vamos só orar por nós aqui. Qual que é o teu pedido? Qual que é o teu pedido? Qual que é o teu pedido? Qual que é o teu agradecimento? Deus quer que a gente olhe além. Deus quer que a gente olhe além, tenha uma visão do reino. Então não é só pedidos pessoais, mas tem um caráter amplo aqui. Como a gente percebe isso? Porque o versículo vai falar: orem, supliquem em favor de todos os homens. A igreja deve orar em favor de todos os homens. E a expressão aqui, todos os homens, merece a nossa atenção. A quem que se refere esse todos os homens? Certamente é impossível que eu e você, a gente consiga especificamente orar por todas as pessoas da humanidade na sua individualidade. Aqui como igreja até eu conseguiria, nessa noite eu conseguiria. Deus, eu quero orar pela Mari e pedir para que por ela, agora eu vou orar pelo Fernando, Mas é impossível que a gente faça isso na individualidade com toda a humanidade, não é verdade? É impossível. Mas no entanto o texto está dizendo: orem por todos os homens, fazendo súplicas, orações específicas, clamando ali. Então a quem que se refere? O verso 2 e o versículo 7 vão nos dizer quem são esses todos. E aí ele diz: em favor de rei, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. No verso 7 Paulo diz que ele é mestre dos gentios. Gentios, todo mundo que não é judeu. Nós somos gentios, porque não somos judeus. Então, Paulo, não apenas servos, mas também homens investidos de autoridade. Ele fala: orem pelos reis, orem pelos homens que estão investidos de autoridades, não só pelos servos, orem por todos os homens. Ou seja, a expressão todos os homens aqui nesse texto, dentro do contexto da passagem, ela significa todos os homens, sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. Orem por todo tipo de homens. A igreja deve orar então não de forma exclusivista, mas deve ter em mente cada um desses grupos. Não existe ninguém que o Senhor não queira alcançar nesse sentido. Ou seja, Paulo, ele não está dizendo para orar especificamente, individualmente, por cada indivíduo sobre a terra, porque não seria impossível, né? Mas, até porque isso seria realmente algo difícil para a gente, mas ele deseja que se considere todo tipo de gente, sem distinção. Então, o pedido para que se ore em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade
talvez até tenha um caráter missionário estratégico aqui, quando Paulo está escrevendo. Paulo, astuto, né, guiado pelo Espírito Santo, talvez ele está escrevendo isso aqui de forma estratégica. Em que sentido? No sentido de que a relação da igreja com o Estado é sempre algo que carrega alguma tensão, e não é de hoje. Sempre carrega alguma tensão. A igreja é uma luz brilhando nas trevas, e ela não pode negligenciar as autoridades constituídas, mas ela deve orar por elas. Então Paulo, ele orienta Timóteo para que em todos os lugares ali em Éfeso, quando a igreja estivesse reunida, eles orassem pelas autoridades constituídas, ali no culto público, incluindo o rei, e que no caso é quem o rei aqui no contexto? Nero, um tirano, um homem perverso e perseguidor, que na oportunidade que teve, colocou a culpa na igreja. E aí Paulo está dizendo: igreja, orem por ele, clamem a Deus por ele, façam súplicas por ele, intercedam por ele, porque não dá para fazer acepção, não é por todos os homens, todos os tipos, quer seja o mendigo, quer seja o rei, todos os homens. Esse é o nosso dever, de interceder, de clamar, orar por homens corruptos e perversos, né, meus irmãos? No entanto, não é nada fácil. Não é nada fácil. Orar por homens perversos não é fácil. Contudo, Deus nos ordena. Deus nos dá uma ordem: orem por eles. Essa não é uma opção para nós. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. Então o Espírito Santo nos manda orar por presidentes, nos manda orar por reis. Eu tive uma vez, eu comentei na época com os irmãos a oportunidade de orar pelo Bolsonaro, quando ele era presidente. Mas meus irmãos, se eu me deparasse com o Lula, oraria da mesma maneira, clamando ao Senhor, intercedendo pela vida dele. Porque diante dele eu fiquei assim: o que eu falo? Né? Naquele momento eu falei assim: eu posso orar por você? Ele permitiu. Se ele falasse não, eu ia orar no íntimo, né? Mas não queria desperdiçar aquela oportunidade de obedecer a Deus, né? Estando ali cara a cara. Deus nos manda orar pelas autoridades. E com qual objetivo? Olha o versículo 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aqui a ideia então é: orem pelos reis, orem pelas autoridades. A ideia traz aqui tanto de experimentar uma vida sem inquietações externas, atrelado aqui a ideia de vida tranquila, quanto uma vida sem perturbações íntimas, uma vida mansa. É claro que nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições. Você sabe muito bem. Não sei como é que foi a sua semana, não sei o que está passando no teu íntimo, mas certamente coisas boas e coisas ruins bateram na sua porta. Aflições, medos, angústias, elas estão todas presentes aí. Nós teremos aflições, mas Paulo tem em mente aqui, quando ele fala para que a gente ore, para que a gente tenha uma vida mansa, um cenário em que a paz, ela pode servir como um instrumento para a disseminação do Evangelho. Nós temos que clamar por isso. Há países, ali atrás tem no mural, onde a proclamação do Evangelho ela não é possível. Você pensa que é brincadeira? Siga lá a missão Portas Abertas para você descobrir irmãos nossos sendo mortos quando? Hoje, em nossos dias, mês passado. É claro que a mídia não proclama esse tipo de perseguição, mas famílias estão sendo disseminadas. Temos orado. Isso nos dói, isso chega em nós de alguma maneira? Pois deveria chegar. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o nosso coração não se endureça com o nosso egoísmo, enquanto assistimos um culto, fazendo as nossas anotações sobre o que é bom, sobre o que não é. Está frio, está chuvoso. Já viram um relato de irmãos que caminham quilômetros sem calçado para chegar numa igreja no continente africano? Existe. Isso deveria nos envergonhar.
E isso deveria, mas não só nos envergonhar, mas nos conduzir a um arrependimento, a uma mudança de vida. Enfim, num ambiente onde há paz, certamente nós vamos ter essa liberdade para disseminar o Evangelho. Então, no que depender de nós, dos cristãos, nós devemos viver uma vida de piedade e de respeito, orando pelas autoridades, e um esforço para viver uma vida sem criar perturbação desnecessária. Embora a igreja tenha que ser realmente uma voz nesse mundo de trevas, contra toda a injustiça, diante do governo que for. Nós somos igreja e temos um papel. Esse tipo de conduta por parte da igreja, Paulo está dizendo que isso é bom e aceitável diante de Deus. Versículo 3. Isto é bom e aceitável. Ou seja, nós devemos orar, devemos colocar a vida desses governantes diante de Deus, por mais que muitas vezes o nosso desejo seja evitar esse tipo de oração. Passa para a próxima. Deus vê todas as coisas e Ele cumprirá com seus propósitos soberanos sobre a vida de cada um, inclusive com seus propósitos salvíficos sobre todo tipo de pessoa, até os mais improváveis aos nossos olhos. Verso 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus, o nosso Salvador, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E mais uma vez, aqui não mudou. A expressão todos os homens, mais uma vez, aponta para a universalidade da graça, e não a universalidade de indivíduos. Deus não salva todas as pessoas, sem exceção, mas Ele deseja salvar pessoas de todas as nações, de todas as classes, de todas as culturas, tanto judeus quanto gentios, tanto servos como reis, todos os homens. Então percebe que muitas vezes esse texto é interpretado por alguns de outra maneira, mas é fato que há pessoas que já estão no inferno, e é fato que tantas outras já estarão. Judas, o Iscariotes, ele realmente sofreu a consequência das suas más decisões para aquilo que já estava de antemão determinado para a vida dele. O anticristo, um homem que ainda está por vir, este certamente não tem chance. Então, quando a gente vê o Deus deseja que todos os homens sejam salvos, aqui a gente já viu que a coisa desbancou, porque Judas Iscariotes, a casa caiu, e o próprio anticristo, que será um homem, também é impossível. Então a conta não fecha. Todos os homens, como eu disse, têm a ver então com, sem distinção, gente de todas as nações. Esse desejo salvador então, ele só se concretiza por meio de um único canal. Que canal é esse? Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outra mediadora. O único mediador é Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, Ele nos resgatou. Cristo é o centro da pregação, é o centro da nossa intercessão, da nossa salvação. Ele é o único caminho. A oração da igreja, portanto, ela é eficaz e poderosa, porque ela se apoia na obra do mediador. Não é porque a oração em si tem poder, mas uma oração em nome de Cristo Jesus, tendo Ele como mediador, é ali que ela encontra propósito e sentido. Tem a ver com a glória de Cristo Jesus. Então não adianta vãs repetições, não adianta pedir coisas que não correspondem ao que Deus deseja, né? É até perigoso você chegar diante do grande Deus e está pedindo por coisas que Ele já expressamente disse na sua palavra, que Ele é contra. Então nós temos que entender que a nossa oração e a nossa salvação, Cristo precisa estar ali, nos conduzindo, nos dirigindo.
Então oramos não com base nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo que se entregou por nós. Cristo é aquele que então voluntariamente assumiu a posição entre o Deus ofendido, todo santo, e o pecador ofensor. Com qual fim? Com o fim de levar sobre si a ira de Deus que o pecador merecia, salvando, portanto, esse pecador. Então Paulo mostra que a igreja, ela deve ser um povo de oração. Um povo de oração. Terças-feiras aqui, 15 horas, se você puder, o grupo se reúne aqui para orar. Isso não é opcional, é o coração do culto público. É o coração do culto público. Enquanto eu estou pregando, talvez você tenha que estar aí concordando e orando. E orando para que estas verdades entrem no seu coração. Traga o seu pensamento cativo em oração na hora da pregação. Não fique pensando no amanhã, no que vai jantar, para onde você vai depois com a galera, depois do culto. Deixa isso para depois, daqui a pouquinho. Leve os teus pensamentos cativos ao Senhor, em oração, inclusive agora. Pelo que está sendo dito, devemos ser esse povo de oração. Devemos orar com intencionalidade, com abrangência e com confiança, sabendo que Deus deseja alcançar todo tipo de pessoa com o Evangelho, e que Cristo é suficiente para salvá-las. Então uma igreja que ora corretamente, com base na verdade do Evangelho, é uma igreja que vive de forma piedosa, pacífica e poderosa neste mundo, diante do mundo. Então, irmãos, que as nossas orações, elas reflitam essa missão, que a nossa adoração seja marcada por reverência e dependência. Que a gente jamais esqueça que por trás de cada súplica há um mediador vivo que nos conecta com o trono da graça. Cristo Jesus ouvindo a nossa oração, conduzindo até o trono da graça. Que privilégio, que privilégio. Então, Paulo fala dessa prioridade da oração no nosso ajuntamento e da abrangência, gente de todo tipo. Devemos orar porque Deus quer salvar gente de todo tipo. E ele passa disso para a postura dos seus integrantes dentro do culto. Dentro não só do culto, mas eu diria da dinâmica de vida da igreja. Começando pelos homens e depois pelas mulheres. E vamos ver até onde a gente consegue ir. Ponto 2, o dever de Timóteo, além do primeiro dever, qual foi o primeiro dever? O primeiro dever de Timóteo era garantir que a vida da igreja fosse marcada pela prece. E o segundo dever de Timóteo é garantir que a vida da igreja seja marcada pela paz. A vida em comunidade é sustentada por vidas santas e honrosas. Versos 8 e 10. Olha aí novamente na sua Bíblia. Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Os homens, como líderes da igreja, eram aqueles que deveriam dirigir as orações. No entanto, essa condução, ela deve considerar o estado do coração. E a expressão, então, que nós vemos aqui, levantando mãos santas. Essa expressão nos permite pensar até mesmo na postura de alguém enquanto vai orar. É claro que isso não é o mais importante. Se você está levantando as mãos, mas a gente encontra, na verdade, nas Escrituras, as pessoas se expressando de várias maneiras. De joelhos, em pé, com os olhos para o céu, levantando mãos santas, como a gente viu aqui. Nos permitiria até pensar isso, mas é claro que Paulo não está nos dando uma fórmula secreta sobre como devemos orar, fisicamente nos portarmos, mas a forma, ela é importante sim. Nós não podemos, ficar de qualquer jeito, Então, a forma não é taxativa aqui, mas é importante termos uma postura. Não existe uma forma então mística para orar, porque na Bíblia a gente encontra gente orando de tudo quanto é jeito. Não existe uma posição correta então,
Mas você ficar jogado de forma despretensiosa, não considerando a quem você está se dirigindo, isso pode indicar um caminho de irreverência diante de Deus. De irreverência. Então, de qualquer forma, a questão principal aqui diz respeito a uma atitude interior da alma. A forma, então, pode enganar muita gente. Então, Paulo, ele diz, as mãos que se erguem devem ser santas. Mãos irrepreensíveis, corações irrepreensíveis, ou seja, uma oração que agrada a Deus tem a ver com um coração quebrantado e contrito, que se arrependeu do pecado e buscou a reparação. Então Paulo, ele liga a ideia de mãos santas com sem ira e sem animosidade. Irmãos, a indignação contra um irmão deve ser abandonada. Indignação, amargura contra um irmão faz da oração algo não aceitável. Misericórdia. A reconciliação tem que preceder o culto a Deus. Em Mateus 5, 23, 24, nós vamos ler: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. A reconciliação precede o culto. O culto não pode ser prestado de qualquer maneira. Paulo está dizendo então que não basta participar do culto, é preciso que os homens, atenção homens, é preciso que os homens tenham vidas puras, livres de amargura, do conflito e da carnalidade. A oração pública, então, feita por um homem em conflito com outro, é uma afronta ao culto. É uma afronta ao Senhor, que orou por nós para que nós fôssemos um, como Ele é um com o Pai. Não é brincadeira, então. Vá ter com teu irmão e reconcilia-te com ele. Urgente. Urgente. O culto exige homens, claro, mulheres, reconciliados, pacíficos e santos. Santidade, amor e paz são indispensáveis. E no verso 9, Paulo dá continuidade, agora apontando para a postura das mulheres. Ele diz assim: da mesma forma, ou em algumas versões, semelhantemente, o que tem a ver então com a conduta naquele ajuntamento solene. O que ele diz? Da mesma forma, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, porém com boas obras. É claro que Paulo, ele não está proibindo aqui as mulheres de se arrumarem. Fiquem tranquilas, irmãs. Fiquem tranquilas. Por favor, se arrumem. Né? É importante. O problema não é o cabelo, o ouro ou a roupa em si. O que Paulo está combatendo aqui é o exagero, o foco na aparência, a sensualidade e o orgulho disfarçado de elegância. E aí, quais das mulheres que compram roupas, como é que vocês compram as roupas de vocês? Alguém já disse que mulher se veste para outra mulher, vocês já ouviram falar disso? Por que será, né? O orgulho. Mulher também não gosta de chegar na festa e estar com o mesmo vestido da outra. Absurdo! Por que será? O que rege, né, os nossos corações? E isso estava ocorrendo ali no culto, no ajuntamento. Então ele chama as mulheres a se vestirem com modéstia, com decência, com bom senso, sabedoria e equilíbrio. E ele convoca elas a se adornarem com boas obras. Mais uma vez, o exterior em contraste com o interior. A verdadeira beleza da mulher piedosa não está nos acessórios, mas no caráter e no serviço cristão. Esse texto, então, não deve ser usado como pretexto para proibir as mulheres de andar na moda, negligenciando a aparência. Né? Nós sabemos, há alguns irmãos nossos que têm uma doutrina, nós respeitamos, ok, Deus na sua misericórdia, cada um que se entenda aí com Deus. Mas não é isso que o texto aqui está dizendo. Entretanto, a vaidade pode ser uma porta para a vulnerabilidade espiritual. O culto deve ser um espaço onde as mulheres expressam santidade, não sedução, simplicidade, nem ostentação.
toda a sua sensualidade, mulher, é para o seu marido, e tão somente ele. Então a orientação para as mulheres é que sejam discretas e modestas, sem chamar a atenção para si. Aqui uma frase importante: sem chamar a atenção para si, especialmente no ambiente de culto, dizendo não para a ostentação, não para a extravagância e não para a sensualidade. Modéstia então indica aqui senso de pudor. O argumento de Paulo era proibir então a preocupação de certas mulheres com ostentação, com a ostentação da sua riqueza, distraindo as pessoas da adoração ao Senhor. Imagina a Thaís hoje conduzindo esse momento de louvor aqui, com tranças cheio de camaleões de ouro, de coisas aqui brilhantes. Será que a gente teria perdido a atenção do propósito da adoração e não estaríamos ali? O que é aquilo? O que está na cabeça dela? O que está acontecendo? Né? O objetivo do culto é toda a atenção para Ele, para Cristo Jesus. Paulo está exortando as mulheres nessa conduta aqui. Então Paulo ensina que a igreja deve ser um povo de oração e de santidade. Homens devem liderar com mãos santas e corações pacificados, e mulheres devem adorar com modéstia e boas obras. E a questão então mais uma vez é o interior, e as roupas podem revelar o que está no interior. É claro que a disposição de coração em honrar a Deus deve se dar em todos os contextos. Não pode ser, eu tenho uma roupa para ir no culto e outra para ir nos outros lugares. Não, é em todos os contextos. Então, num tempo em que o mundo valoriza o espetáculo, a sensualidade e o ego, Deus chama a sua igreja à paz e à piedade. E essa é a beleza que glorifica ao Senhor. E por fim, o dever de Timóteo é garantir que a vida da igreja seja padronizada, tenha ordem em sua adoração e na sua organização. Os versos 11 a 15. Daí ele regulamenta então a participação feminina nessa adoração e estabelece, nos versos 11 a 15, e ele vai estabelecer no capítulo 3 uma liderança qualificada. E aí um texto que às vezes é polêmico: a mulher aprenda em silêncio, em toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Depois de tratar da postura de homens e mulheres no culto, Paulo ele dá uma instrução mais específica aqui. Como deve ser a participação feminina na adoração pública. E ao fazer isso, então, ele não está restringindo de forma arbitrária as mulheres, mas ele está apontando para uma estrutura criada por Deus desde o início. Uma estrutura que, quando seguida, honra o Criador e protege a igreja. A mulher aprenda em silêncio em toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Paulo começa aqui, irmãos, atenção, com uma afirmação contracultural para a época. Porque na época a mulher não era chamada para estudar. E Paulo começa, que a mulher aprenda. Já é uma ordem contracultural. Onde a mulher não é chamada para estudar, dentro da igreja Paulo está dizendo que a mulher aprenda. Que a mulher esteja presente e aprenda. Paulo está trazendo dignidade para as mulheres aqui, em comparação com aquela sociedade. Que a mulher aprenda. Que a mulher aprenda. Então, em um tempo em que as mulheres, frequentemente elas eram excluídas, Paulo está chamando para perto. Paulo abre espaço para esse aprendizado feminino com dignidade e com valor. Mas ele também afirma que esse aprendizado deve ser feito em silêncio e com toda a submissão. Essa expressão aqui não significa que a mulher nunca possa falar na igreja. Ainda bem. Nós sabemos por outros textos, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, que as mulheres elas oravam, elas estavam ali atuantes naquele momento, no contexto congregacional. Devemos lembrar que diferente de hoje, as igrejas se reuniam onde?
nas casas, nos lares. Então é melhor que a gente fique assim, com o ajuntamento solene. Então, as mulheres, elas tinham voz, mas aqui o foco está sobre o ensino com autoridade nesse ajuntamento solene. O tipo de ensino normalmente associado à pregação e ao ensino. Então, o ensinar mencionado aqui neste versículo está ligado diretamente ao exercer autoridade sobre o homem. Ou seja, Paulo proíbe que a mulher assuma o papel de líder espiritual desta congregação, desta igreja reunida. Aquele que ensina então com autoridade e conduz a congregação. E isso não foi dado por Deus para a mulher. Isso se conecta, inclusive, com o próximo capítulo, capítulo 3, onde ele vai dar as características de quem deve ser a liderança qualificada. Ele descreve ali os requisitos, e todos os critérios indicam um padrão masculino. Então essa proibição não tem a ver, irmãos, e vocês precisam ouvir isso, não tem a ver com capacidade. Não tem a ver com capacidade, mas com papel. Paulo não diz que as mulheres não podem ensinar em hipótese alguma. Na verdade, lá em Tito, capítulo 2, versos 3 a 5, ele diz que as mulheres mais velhas, elas devem ser mestras do bem, ensinando as mais jovens a viverem piedosamente. Então, o que está em jogo aqui não é o dom ou o valor da mulher, mas o padrão de liderança estabelecido por Deus para o ajuntamento da igreja, para a condução da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse padrão, ele se baseia então em dois argumentos teológicos que Paulo traz a seguir aqui no texto, nos versos 13 a 14. Estes argumentos teológicos de Paulo faz cair por terra qualquer ideia de que o que Paulo está ordenando para a igreja de Éfeso fosse exclusivamente algo cultural daquele momento para aquela igreja específica. Porque quando ele traz como base um argumento teológico, ele traz esse assunto para uma discussão que é acima da cultura. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo apela então à ordem da criação e à dinâmica da queda para fundamentar essa distinção dos papéis. Então Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Não por acaso, mas com um propósito. Deus não faz nada por um acaso, meus irmãos. Ele tem propósito. E que propósito era esse? A liderança espiritual do homem e o apoio sábio e indispensável da mulher. E essa sequência revela uma ordem divinamente estabelecida e não uma hierarquia de valor. Até porque nós sabemos que a mesma palavra para auxiliadora que é usada para a mulher, ela é empregada para se referir ao próprio Deus, como aquele Deus que vem em auxílio do homem. Então, ser auxiliadora, isso está impregnado de um valor, porque foi usado o mesmo termo para o próprio Deus. No entanto, neste mundo de trevas, onde o feminismo impera, ser auxiliadora e agir em submissão é coisa de gente doida, de gente atrasada. Mas esses argumentos teológicos aqui que Paulo traz não nos permitem pensar outra coisa. Então na queda ali houve uma inversão dessa ordem. A serpente, olha qual foi a ordem de Deus. Deus criou o homem e depois a mulher. E ele deu autoridade para este homem, e essa aqui é a auxiliadora indispensável, que foi criada para auxiliá-lo. E aí então chega a serpente, o próprio Satanás, e o que ele faz? Ele não se dirigiu ao homem, mas ele se dirige à mulher. Ele inverte a ordem criada por Deus. Eva tomou então a dianteira, ouviu o tentador e decidiu ali sozinha. Isso não significa que ela era mais vulnerável, ou inferior, ou menos inteligente, nada disso, longe disso.
Mas Paulo está destacando aqui esse fato, então não como uma culpa exclusiva, porque há outros textos, quando ele fala da questão do pecado, onde ele vai dizer, ele nem cita Eva, ele só fala de Adão. Ele não está falando que Eva teve uma culpa exclusiva aqui, mas ele está usando isso como um exemplo do que acontece quando a ordem de Deus é invertida. E aí então Adão também, é claro, pecou gravemente, mas a sua omissão revela a sua falha como líder. E assim Paulo então deixa claro que o fundamento da distinção de papéis é criacional e não cultural. Portanto, a igreja, como uma expressão visível do povo de Deus, deve refletir a ordem estabelecida na criação e não a confusão da queda. E isso então se traduz em uma liderança pastoral masculina que ensina e governa com humildade, e em mulheres que, com fé e alegria, servem poderosamente em outras áreas na vida da igreja. Homens e mulheres então são diferentes, interdependentes e complementares. Nós, em essência, somos iguais perante Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Mas no que se refere aos nossos papéis e ao modo individual como Deus nos criou, nos complementamos, homens e mulheres, de forma complementar, cada um refletindo aspectos da imagem de Deus. Verso 15, o assunto é polêmico, então me permitam só mais uns minutinhos e eu vou encerrar. Mas o verso 15 fala assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Esse versículo muitas vezes também gera confusão, né? É estranho isso aqui, como pode? Mas nós não devemos entender aqui que Paulo estaria dizendo que a mulher precisa ser mãe para ser salva, porque isso iria contrariar o próprio evangelho, que é pela graça, que não é por obras. Isso estaria contrariando todo o ensino da salvação pela graça mediante a fé. O que Paulo está dizendo aqui é que a mulher é preservada, isto é, ela cumpre com segurança e dignidade o seu papel, e isso tem o sentido de perseverança em seu chamado, ao viver com fé, com amor, com santificação e bom senso inclusive, mas não exclusivamente por meio da maternidade. Então, a maternidade aqui nesse versículo é apenas um símbolo de um papel feminino honroso, em contraste com a ambição de autoridade. É quase como que Paulo estivesse dizendo assim: mulher, você não deve querer tomar o lugar dos presbíteros desta igreja, mas dentro do teu papel, e aí ele cita como exemplo a maternidade, você será preservada dentro do teu papel, de modo a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, se você se mantiver com fé, se você se mantiver ali com amor, com santificação, com bom senso. Então, aqui tem a ver com a defesa do lugar da mulher, e é onde ela vai estar preservada. Então não significa que a mulher que não tem filhos é menos plena. Ao contrário, ela pode viver esse chamado de forma ampla, cuidando, discipulando, servindo e edificando outras vidas dentro do corpo da igreja. Então a mulher piedosa, ela encontra alegria, presta atenção. A mulher piedosa encontra alegria não em usurpar um papel que não lhe foi dado, mas em viver plenamente o seu papel, com beleza, com força, com sabedoria e santidade. E isso glorifica a Deus. Então, meus irmãos, no tempo em que os papéis de homem e mulher são frequentemente confundidos ou ignorados, a igreja deve ser um sinal visível da ordem criada por Deus. Não para oprimir, mas para edificar. Não para reduzir, mas para dignificar. Homens são chamados a liderar com mãos santas, vidas irrepreensíveis e corações reconciliados. Mulheres são chamadas a servir com sabedoria, com modéstia, com calma, com boas obras,
com reverência, cada um no papel que Deus estabeleceu, é chamado a refletir a glória do Criador com alegria, com fidelidade e com reverência. Isso não é uma limitação, mas é uma expressão da sabedoria de Deus. Quando nós seguimos a sua ordem, a igreja floresce, o evangelho é exaltado e o nome de Cristo é honrado. Então que o Senhor nos dê graça para obedecer com fé e coragem, e que as irmãs piedosas aqui desta igreja sejam fortalecidas, honradas e frutíferas, como colunas firmes e cheias de boas obras na casa do nosso Deus. Há espaço sim, minhas irmãs, para vocês edificarem a igreja do Senhor Jesus Cristo. O dom de ensino que tu recebestes do Senhor, se tu és mãe, aplica ali. Agradeça a Deus pelo privilégio deste dom que Ele te deu para servir junto aos teus filhos. Isso não é demérito. Junto a outras mulheres, isso não é demérito. Nem tudo nós precisamos compreender, mas já que temos um argumento teológico, nós simplesmente nos submetemos. E Deus diz que nós devemos fazer assim, porque foi assim que Ele resolveu que fosse. Nos cria com propósito, para honrar o nome de Deus. Que ninguém aqui venha se perder em vãs discussões, ou em não perceber que Deus te criou com o propósito de glorificá-lo e de edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Poderoso Deus, nós clamamos ao Senhor, para que nos nossos ajuntamentos, tanto em culto solene, quanto nas nossas festas, nos nossos momentos de comunhão, que são tão abençoadores, que o Senhor se agrade do nosso ajuntamento, que a oração permeie as nossas ações, as nossas atitudes, que uma oração centrada em Cristo, de acordo com o teu propósito, a tua vontade soberana, seja o que conduza os nossos cultos, seja o que orienta a nossa mente a permanecer no Senhor, um culto que a oração, a prece, é o coração, nos levando ali presos a Ti, cativos a Ti. E ó Deus, o Senhor nos deu papéis tão maravilhosos. Esse mundo tenta deturpar, esse mundo está tão confuso que ninguém sabe mais se é homem ou se é mulher. Mas ó Senhor, o Senhor abomina toda esta sujeira e toda essa imundícia. Nos ajude a sermos sal e luz, proclamando o Teu Evangelho para o homem que está cego, que está em rebeldia, que tendo conhecimento a Teu respeito, adora a criatura no lugar do Criador, e mulheres se inflamando contra mulheres, homens com homens. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, e que a Tua igreja se posicione, porque em tempos como esse, mais do que nunca, como é importante que a Tua igreja se posicione diante da ordem estabelecida por Ti, onde homens e mulheres são distintos, têm papéis específicos criados por Ti. Então que cada homem desta igreja se levante em hombridade, Te exaltando e Te glorificando nos papéis que o Senhor deu dentro da sua própria casa, como líderes forjados pelo caráter de Cristo, e que nesta igreja, o conselho espiritual desta igreja, os diáconos desta igreja, me refiro agora aos homens, que nós possamos de fato levantar mãos santas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a ira e a animosidade, nos conduza a arrependimento, Senhor, porque queremos Te honrar e andar em unidade para a glória do Teu nome, para que as nossas orações não sejam retidas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos quebrante, Senhor, e nos transforme, Senhor. Para as mulheres, para as minhas irmãs tão queridas, que Teu Espírito Santo as convença
da verdade estabelecida na tua palavra, e que elas não se sintam diminuídas, mas que se sintam honradas em fazer parte do teu povo e ter realmente este papel tão sublime de educar e de cuidar dos seus filhos. Mas isso não se reduz às mulheres que são mães, mas a todas as mulheres que devem ser um instrumento de edificação e de ensino para outras mulheres dentro da igreja. Mas que qualquer um que entrar nesta igreja aqui, em qualquer culto, possa ver a tua ordem estabelecida. Então que esta liderança, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu possa, Pai, liderar de uma maneira que te agrada, Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas fragilidades, as minhas debilidades, e me capacita, Senhor, assim como o Senhor capacitou Timóteo a instruir a tua igreja, homens e mulheres, velhos e moços, ó Deus, de acordo com a tua vontade, temendo tão somente a ti e não temendo a homens. Por favor, Senhor, esta é minha oração, esse é o nosso clamor, é em nome de Jesus Cristo que nós clamamos, amém e amém.